Atenção, minha galera da OAB, aqui é o professor Arnaldo Quaresma. Vim trazer um assunto muito interessante para os senhores e senhoras, né? Um assunto que vira e mexe cai na prova da OAB, sempre vem sendo cobrado, pelo menos nos últimos 3 exames, né? Pelo menos uma questão vem caindo, né? Que é teoria da norma, em especial lei penal no tempo, né? Então vamos falar aqui rapidinho, né? Dar pelo menos o básico, né? Desse instituto da lei penal no tempo. O que vocês têm que se ligar, né? Qual que é a premissa que os senhores têm que ter? Uma lei normal, digamos assim, uma lei como qualquer lei, né, ela passa a ter vigência e vai, né, regular os fatos ocorridos na vigência dela. Tranquilo, né? O famoso princípio lá do tempus regit actum. Beleza. A lei penal, qual que é a particularidade da lei penal? Né? Por um comando constitucional, lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 40, né, diz lá que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o acusado. Então, a lei penal ela tem algumas particularidades. Primeiro, se for uma lei benéfica, se for uma lei mais benéfica, como abolício crimes, por exemplo, que é a lei que deixa de, né, instituir uma infração penal, que revoga uma infração penal, e a novatio legis in melius, né, que é uma lei que melhora a situação do acusado, elas vão retroagir, elas vão alcançar fatos praticados anteriormente. E se for uma lei, digamos assim, mais prejudicial, ou uma lei incriminadora, ou uma novatio legis imperius, né, que é a lei que piora um pouco a situação do acusado, elas não vão poder retroagir, né? Então elas só vão poder alcançar os fatos dali para frente. E nesse sentido, a lei anterior, que é a lei mais benéfica, ela vai ter vigência mesmo após a sua revogação. Então isso se chama ultratividade. Então a lei penal ela tem esses dois fenômenos, né? Ela pode ser retroativa e alcançar fatos anteriores, e ela pode ser ultrativa, ou seja, mesmo já revogada, poder alcançar aqueles fatos ocorridos nela. Então, primeira dica, né, é só você olhar para a lei penal. É mais favorável, não é mais favorável? Se for mais favorável, ela vai retroagir. Se não for mais favorável, se for uma lei mais prejudicial, ela só vai, né, ter vigência para os fatos ocorridos após ela. Tranquilo? Então, dito isso, né, basicamente você precisa saber qual que é a natureza dessa lei penal para, né, verificar se ela vai ou não retroagir. Segundo ponto, algumas questões especiais. Primeira delas, o trânsito em julgado, né, impede essa retroatividade? Digamos que um fato tenha sido processado, enfim, o sujeito tenha sido condenado ao trânsito em julgado daquela sentença condenatória e vem uma lei após esse trânsito em julgado. Será que isso é impeditivo? Isso pode impedir? Claro que não. Tá? Mesmo assim, mesmo após o trânsito em julgado, se vier uma lei mais favorável, ela irá retroagir. A única diferença é em relação à competência, porque aí nesse caso, quem vai aplicar essa lei mais favorável é o juízo da execução penal, né? Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Então, muito cuidado com o trânsito em julgado. Segundo ponto, abolício crimes, né, que é a lei que revoga uma infração penal. Então, digamos que o sujeito foi condenado e após a condenação e após o trânsito em julgado dessa condenação, né, venha uma abolício crimes, né? Quais são os efeitos que a abolício crimes ela alcança? Tá? Diz lá o artigo 2º, né, do Código Penal, somente os efeitos penais, beleza, gente? Então, os efeitos penais são extintos em razão da abolício crimes. Então, o sujeito não vai ter que continuar cumprindo a pena, tá? E aquela condenação não vai poder gerar, por exemplo, né, efeitos por uma futura reincidência em caso ele venha praticar um novo crime. Mas os efeitos extrapenais, né, permanecem. Então, por exemplo, a obrigação de reparar o dano, né, permanece. Tranquilo? Então, segundo ponto, aí, cuidado com a abolício crimes, isso já caiu na prova da OAB, somente os efeitos penais que são alcançados pela abolício crimes. Beleza? E terceiro ponto, gente, muito cuidado com os crimes permanentes, né? O que são crimes permanentes? São aqueles crimes que a consumação se prolonga no tempo. Então, a todo momento, aquele crime está se consumando. Então, por exemplo, o sequestro, né? Enquanto a vítima está sequestrada, aquele crime está se consumando. O tráfico de drogas, na modalidade de ter em depósito, guardar drogas, também é um crime permanente. Então, por exemplo, se vier uma lei, ainda que seja mais prejudicial durante a permanência desse crime, então digamos lá que a vítima ficou sequestrada por 1 ano, e nesse período de 1 ano veio uma lei mais prejudicial, aumentou a pena do sequestro. Vai poder ser aplicada a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Então, muito cuidado com os crimes permanentes. E última dica aí, última situação especial, digamos assim, para a gente ficar ligado na matéria de lei penal no tempo,
são, né, no caso da lei temporária e a lei excepcional lá do artigo 3º do Código Penal. O que é a lei temporária, o que é a lei excepcional? Então, a lei temporária e a lei excepcional, elas têm, digamos assim, elas são leis autorrevogáveis. Ela já nasce com um prazo de vigência determinado. Então, ela já nasce com um prazo certo de duração. Lembrando que a lei temporária normalmente vai ser uma data pré-definida. A lei temporária vai estar lá assim, ó, até 31 de dezembro de 2019, por exemplo. E a lei excepcional dura durante um evento. A partir do momento que esse evento termina, ela termina também, beleza? Qual que é a particularidade da lei temporária e da lei excepcional, tá? Ambas são ultrativas e de forma gravosa. Então, por um fato ocorrido na vigência de uma lei temporária, por um fato ocorrido na vigência de uma lei excepcional, essa lei continua sendo aplicada, ainda que tempos depois tenha sido revogada. Beleza? Então, um exemplo. Imagine lá que uma lei ela fala o seguinte, ó, até 31 de dezembro de 2019, o crime de furto ele vai ter uma pena de 3 a 10 anos de reclusão, e não 1 a 4, como está lá no artigo 155 do Código Penal. Beleza, então digamos que o cara cometa um crime de furto na vigência dessa lei temporária. Digamos que ano que vem o juiz está lá para julgar esse cara, tá? Em 2020, essa lei já foi revogada, né? O juiz ele vai aplicar a pena da lei temporária, porque ela tem ultratividade gravosa. Então, muito cuidado aí, fica a dica, não vamos perder questões, né, em lei penal no tempo. Normalmente a prova da OAB costuma cobrar uma questão disso aí. Beleza, gente? Tamo junto, forte abraço.